Aqui a gente tem Albrecht Ritschl. Esse camarada que é considerado o pai da teologia liberal. Tá? Ele é nascido em 1822 em Berlim e faleceu em 1889 em Göttingen. O início da vida dele, na infância, ele esteve muito relacionado à música e despertou uma intelectualidade expressiva. As pessoas tinham ele como uma criança, um jovem muito intelectual. A teologia ele fez em Bonn, Tübingen, Halle e de novo em Bonn. Voltou para concluir a teologia em Bonn. Como eu disse, ele é o pai da teologia liberal e a influência dele para o protestantismo liberal, para a teologia liberal, é tão grande que a expressão ritilianismo é quase a mesma coisa que teologia liberal, com pequenas variações, mas ele está tão ligado à teologia liberal e é tão influente nessa questão de ter iniciado realmente isso, que o ritilianismo, né, que é o movimento que leva o seu nome, é quase a mesma coisa que teologia liberal. Ele foi influenciado por Schleiermacher e Kant, diretamente, e também indiretamente por Hegel, que um dos seus mentores era discípulo de Hegel. Então, aqueles pensadores que a gente estudou na aula passada, tem aqui, foram a escola dele, né? Então a gente vê como é que os processos históricos vão influenciar. Schleiermacher e Kant influenciaram Albrecht Ritschl. Albrecht Ritschl começou um processo de teologia liberal que vai influenciar Karl Barth, e Karl Barth é o pai da teologia contemporânea, que a gente vai falar em próximas aulas aí. Então a gente vê que é um cara influenciando o outro, tá? Um período da história influenciando o outro. Então daí a importância de a gente dar uma analisada em todo o processo histórico para entender por que determinadas teologias nos dias de hoje pensam de determinadas formas, tá? A principal obra dele, de Ritschl, é A Doutrina Cristã da Justificação e Reconciliação. Observa que ele está falando justificação e reconciliação. A gente tem uma ideia abstrata sobre isso, né? Está no campo das ideias, da metafísica, um campo espiritual. Justificar, né, e reconciliar. Porém, a gente vai perceber, e já dá para ter uma ideia, de que ele vai trazer isso para o campo da moral, da ética, do campo terreno, de reino de Deus aqui na Terra. Porque não seria lógico ele e todo pensamento liberal que se volta para as questões terrenas pensar na justificação e na reconciliação de uma forma mais espiritual. H.R. Mackintosh vai falar o seguinte acerca dessa obra dele aqui. Ele vai falar o seguinte: nenhum tratado dogmático deixou marcas tão profundas no pensamento da Alemanha. Para a gente ver como é que era visto o trabalho de Albrecht Ritschl. Nenhum tratado dogmático deixou marcas tão profundas no pensamento da Alemanha. Beleza? Método teológico de Ritschl. Tá? Vamos pensar aqui como é que era o método dele. Ele pensava o seguinte: o conflito entre ciência e teologia existia porque não se distinguia o que era conhecimento científico e religioso. Ora, por que existe conflito entre ciência e religião, ou ciência e teologia? Porque não se consegue separar esses conhecimentos. As pessoas tentam misturar o que é religioso, tentam comprovar cientificamente, ou tentam espiritualizar aquilo que é ciência. Então ele dizia o seguinte: olha só, o conflito que existe é porque vocês não estão distinguindo o que é científico e religioso. A gente vai ver isso lá na aula de Kant, quando ele separa bem isso, né? Ele separa a fé do conhecimento, né? Quem estava presente na outra aula vai lembrar. Eu vou revisar aqui para a gente lembrar. Tanto a fé como o conhecimento tem um embasamento racional. Tem razão, tem raciocínio. Porém, o que diferencia os dois na visão de Kant? Kant, lembra que inspirou esse cara aqui. Qual era a diferença? Na fé, você
está relacionado a valores morais também, assim como Albert Ritchell vai ensinar. Só que a diferença é que a fé, você tem o sentimento de dever. No conhecimento, não. Então, já Kant já começava a separar isso. Olha só, conhecimento científico é uma coisa, fé é outra. No conhecimento científico, eu não tenho sentimento de dever para cumprir determinadas experiências. Agora, no campo da fé, eu sinto o dever de executar determinadas práticas. Então, olha só, uma coisa é a fé, outra coisa é o conhecimento científico. Eu vou raciocinar da mesma forma, só que vai ter algumas diferenças aí, principalmente no campo do meu desejo de cumprir, né, o sentimento de dever. Então, Ritchell, tentando mais ou menos nessa linha, ele vai também tentar separar o conhecimento científico do conhecimento religioso. Então, ele vai dizer o seguinte: o conhecimento científico está relacionado à natureza interna da realidade. E conhecimento religioso está relacionado aos valores relativos a essa realidade. Ou seja, se eu tentar comprovar alguma coisa, isso está no campo da ciência. Agora, se eu tentar explicar os valores que essa coisa tem, isso está no campo da religião. Aí que entra um ponto bem curioso. A existência de Deus pertence ao conhecimento científico. Deus é objeto teórico. Então, pensa bem, se conhecimento científico é a natureza interna da realidade, né, o que a coisa é na sua essência, a existência de Deus está no campo científico, na visão de Albert Ritchell, porque se eu tiver que comprovar Deus sendo um objeto teórico, é a ciência que tem que comprovar isso. E onde é que fica a religião em relação a Deus? Está nos valores, no impacto que Deus tem em relação à sociedade, nos valores morais que ele emprega na sociedade. Isso está no campo da religião, na visão de Albert Ritchell. Tá? Então, é muito importante que a gente tente entrar na mente dele, né? Porque é meio confuso a gente afirmar que a existência de Deus está no campo científico. Porque na visão dele, a comprovação da existência, Deus se torna um objeto de pesquisa e a ciência tem que comprovar a existência. A religião não prova a existência de Deus. A religião apenas se apega aos valores morais trazidos por Deus, no impacto que a existência de Deus traz para a sociedade e para o reino dele. Tranquilo? A teologia se interessa no papel de Deus em afetar a sociedade moralmente. A teologia não vai se preocupar em provar a existência de Deus, ela vai se preocupar no papel que Deus tem com a sociedade, na aplicação da moralidade de Deus na sociedade. Tá? A teologia é a investigação da experiência coletiva moral e religiosa do reino de Deus. Tá? Então a teologia ela vai investigar ali a coletividade, o quanto o reino de Deus está influenciando a sociedade cristã, e essa relação ali de valores é que vão estar relacionados à teologia e à religião propriamente dita. A fonte da teologia não é a Bíblia como um todo. Tá? Ele vai dizer isso, que a religião, a fonte da teologia não é a Bíblia como um todo. Tá? Isso é um pensamento liberal de um modo geral. Tá? Mas qual é a fonte da teologia? São as ideias apostólicas através de pesquisa histórica. Ou seja, para você fazer teologia, você tem que fazer a pesquisa histórica e ali você tentar identificar o grão dentro dessa palha toda. Tentar identificar o que tem de valor, historicamente falando, em relação a Deus, nas sociedades, né, nos ensinamentos apostólicos, na própria Bíblia. E então a fonte da teologia está lá dentro da Bíblia quando você encontra o cerne, quando você encontra o grão. Mas está principalmente voltado para a pesquisa histórica para encontrar esse cerne. Tá bom? Então, próximo slide. Deus e o reino de Deus. Como é que Ritchell vai tratar
Deus e o reino de Deus. Ele vai fazer separação entre essas duas coisas. Ele tem pouco a dizer sobre Deus, mais sobre o impacto de Deus sobre as pessoas. Lembra que ele vai tentar colocar a essência de Deus, a existência de Deus, a realidade de Deus no campo transcendente, e vai trazer para cá e vai falar muito sobre o reino de Deus, que é a aplicação dos valores de Deus no meio cristão. Então ele vai dizer muito pouco sobre Deus, ele vai falar muito mais sobre o impacto de Deus sobre as pessoas. Ele vai falar muito pouco sobre a Trindade. Por quê? A Trindade é uma doutrina sobre o ser interior de Deus. Se tiver que provar a Trindade, na mentalidade dele, isso está no campo da ciência. Isso não tem valor moral para a gente porque faz parte da natureza de Deus. Então ele vai falar muito pouco sobre a Trindade. A principal afirmação teológica dele é: Deus é amor. Aí com isso, ele vai dizer que Deus é pessoal e transcendente. Tá? O amor está relacionado a relacionamento, e por você afirmar que Deus é amor, amor é um sentimento. Então, para você afirmar que Deus é amor, é porque Deus está numa realidade distinta da nossa. Então Deus é tão pessoal quanto transcendente. Ele é mais interessado no reino de Deus do que no próprio Deus, como a gente já chegou a mencionar. Ele vai se preocupar com o reino de Deus, porque o reino de Deus está aqui, foi trazido por Jesus Cristo, está estabelecido, e esse relacionamento entre as pessoas em amor, né, é que retrata o reino de Deus. O reino de Deus para ele é o seguinte: é o bem maior da humanidade e do próprio Deus. O reino de Deus é o bem maior para a humanidade e para o próprio Deus. Aí qual a conclusão que ele tira disso? De que tanto o homem quanto Deus têm a mesma finalidade. A finalidade é essa, o reino de Deus. Então o homem vem trabalhando para instituir o reino de Deus aqui na terra, e Deus lá do céu vem trabalhando também para instituir o reino de Deus na terra. Então ele chega à conclusão que o homem e Deus têm a mesma finalidade. A teologia de Ritschl, assim como a teologia liberal de uma forma geral, e já trazida desde o período da Renascença e do Iluminismo, ela segue em direção à imanência. Ainda que ele enxergue o Deus transcendente, seja Deus é amor e tudo mais, pela vivência da teologia dele ali voltada para o reino de Deus estabelecido aqui na Terra, a teologia dele é muito imanente. Tá? O que ele fala sobre pecado e salvação? Pecado é aquilo que se opõe ao reino de Deus. A gente tem o reino de Deus ali instituído, né, que era o objetivo maior de Deus e o objetivo maior da humanidade também. Se tiver qualquer coisa que vá se opor a esse reino de Deus, isso é pecado. Se tem alguma coisa que atrapalha o processo do estabelecimento do reino de Deus, isso é pecado. Então é dessa forma que ele enxerga o pecado, é aquilo que vai se opor ao reino de Deus. E uma outra afirmação dele, ele vai dizer que pecado é egoísmo. Pecado até porque o reino de Deus vai estar ligado ao amor, ajudar o próximo, às questões práticas, morais, éticas do cristianismo. Então, se a teologia dele é voltada para isso, então, se você se opõe a isso, que é, na verdade, o que vai caracterizar o reino de Deus, se você se opõe a isso, você está pensando em si próprio. Pensando em si próprio, você está sendo egoísta. E o pecado, de um modo geral, para ele, é egoísmo. Resumindo, pecado é egoísmo. Tá? E ele vai levantar também uma hipótese bem interessante, que existe, além de haver o reino de Deus, existe um reino de pecado. Esse reino de pecado é uma teia de ações e reações pecaminosas. Ou seja, da mesma forma que o reino de Deus é estabelecido, você tem uma gama de pecados, de atitudes pecaminosas que formam uma teia, e essa teia ele vai chamar de reino de pecado, que vai se opor naturalmente ao reino de Deus. O pecado e a salvação. A gente falou sobre o pecado, né?
Vou falar agora um pouquinho sobre a salvação. O reino de Deus ele vai ter dois enfoques. A gente está aqui. O reino de Deus ele vai ter dois enfoques, um religioso e um ético. O religioso ele vai tratar da justificação e o ético vai tratar da convocação de Deus para o cumprimento do amor ao próximo. Tá? O que ele está dizendo aqui? Tentar explicar com outras palavras. Para você ser salvo, a salvação inclui esses dois enfoques, você vai ter dois momentos acontecendo. O primeiro é o momento em que você é perdoado. E o segundo momento é quando Deus te convoca para transmitir o amor ao próximo. Tá? Então a salvação passa por esses dois processos. Tá? Não está relacionado somente à fé. Eu creio em Jesus Cristo, estou salvo, e depois disso vem as minhas obras, a minha caminhada com Cristo. Não. A própria salvação, no pensamento de Ritchie, vai estar incluindo tanto a remissão dos pecados, tá? O camarada foi perdoado, e vai englobar também essa convocação de Deus a ele transmitir esse amor ao próximo. Tá? E ele vai dizer que a salvação é o frutificar do reino na terra, do reino de Deus na terra. E dentro desse raciocínio faz muito sentido, porque uma vez que eu sou perdoado e passo o amor ao próximo, começo a servir ao meu próximo e faço parte desse reino, eu passo esse amor, outras pessoas recebem esse amor, né? Algumas delas que não foram salvas ainda vão ter os seus pecados perdoados, vão transmitir esse amor para outros. Então, no entendimento dele, a salvação é o frutificado, está dando frutos nesse reino. Cristologia. Ritchie, ele rejeitava a divindade de Jesus. Para ele, Jesus não era Deus, não tinha essência divina dele. Jesus, para ele, é o portador do reino de Deus. Foi Jesus Cristo que trouxe o reino de Deus, que materializou o reino de Deus com a vinda dele aqui para a terra. Por isso, olha o pensamento dele, por isso é visto com o mesmo valor de Deus. Ou seja, pelo fato de Jesus ter trazido o reino de Deus, as pessoas vão enxergar ele com o valor de Deus. Então ele vai explicar dessa forma: as pessoas só veem Jesus como Deus porque foi ele que trouxe o reino de Deus. Então dá a impressão que ele seja o próprio Deus. E é um negócio que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque quando a gente começa a estudar, a gente acaba abstraindo das nossas crenças e tenta entrar na mente do indivíduo. E quando a gente entra e começa a enxergar a forma que ele enxerga, isso se torna até perigoso para a gente, que a gente pode chegar até a acreditar nessas afirmações, porque fazem muito sentido. No entendimento dele, e algumas pessoas podem cair nesse tipo de ideia, é que na própria Bíblia, quando os apóstolos chamavam, os discípulos, o povo chamava Jesus de Senhor, ou chamava ele de Deus, associando ao próprio Deus Pai, a ideia é que eles estavam enxergando ele como Deus pelo fato de ele ter trazido o reino de Deus. Então faz muito sentido, mas nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, como a própria palavra afirma, e ele tem todas as prerrogativas divinas. Ritchie foi acusado de reduzir Jesus a um homem simples. Claro, tirou a divindade dele. Jesus, o que restou de Jesus? O homem. Se você tira o lado divino de Jesus, o que sobra é o homem. Então ele foi acusado de estar reduzindo Jesus Cristo a um mero mortal, né? Um mero homem. Ele vai dizer que a divindade de Jesus foi, na verdade, como a gente chegou a mencionar antes, foi a vocação dada por Deus. Isso foi divino. Deus vocacionou Jesus Cristo para cumprir esse papel. E Jesus Cristo foi a incorporação perfeita do reino de Deus entre os homens. Tá? Então o que teve divino nessa história não é a natureza de Jesus Cristo, foi essa vocação recebida por Deus.
ele acabou se contradizendo em uma das afirmações dele, né? Ele acabou discutindo a pré-existência de Cristo. Se ele vai dizer que Jesus Cristo, o feito de Jesus Cristo, tinha uma fonte eterna em Deus. Ele acabou se contradizendo por quê? Isso aqui entra no campo da metafísica, da abstração, né? Ele enxerga Jesus Cristo como um homem que teve uma vocação divina. Mas quando ele afirma que Jesus Cristo já estava no ideal de Deus desde a eternidade, ele coloca Jesus no campo, né, fora do reino terreno de Deus. Então o texto ele diz, não apenas no tempo, mas também na eternidade do conhecimento e na vontade divina, Cristo precedeu sua comunidade. Ou seja, na eternidade do conhecimento da vontade divina, Cristo precedeu, estava antes da sua comunidade, desde a eternidade do conhecimento, na eternidade da vontade divina. Então, nesse momento, né, os críticos vão dizer que ele acabou, teve uma contradição ali das suas próprias afirmações. Ainda sobre cristologia, o elemento central da teologia de Ritchie é a salvação da humanidade em Cristo. Então, por que Cristo é o Salvador dentro do pensamento dele? Não é porque ele é Deus encarnado e morreu no lugar da humanidade. Ele entende o seguinte, Jesus, o Cristo, é o Salvador por ele ser uma obediência vocacional perfeita, vida apropriada para o reino de Deus, a vida dele serviu como modelo, né, para o reino de Deus estabelecido. Ele viveu sem pecado e teve uma morte voluntária. Ele foi a revelação do reino de Deus na história e ele teve poder para transformar o mundo. Essas afirmações que ele fala acerca de Jesus Cristo e o coloca ali como Salvador, tá? Então ele retrata Jesus Cristo como Salvador por conta desse padrão, né, que a gente percebe que seria o padrão do reino de Deus aqui na Terra, né, até para a humanidade. Para fechar nossa aula, a gente vai fazer uma breve avaliação desses conceitos, né, da vida de Ritchie. O liberalismo teológico, na verdade, ele esforçou-se para tirar a fé cristã de conflitos desnecessários com a ciência e com a filosofia, tá? E Ritchie vai fazer isso. A gente percebe que com essa moralização do cristianismo, ele consegue se desvencilhar da ciência, porque no momento em que eu deixo para a ciência aquilo que é relativo à pesquisa e fico só com o campo da moral e da ética, a ciência não vai julgar isso. A filosofia não vai entrar nesse campo, a filosofia não vai querer julgar o quanto Deus está influenciando o homem, não vai fazer isso. Então ele conseguiu, se esforçou, né, na medida do possível, ele conseguiu encerrar ou pelo menos mitigar o conflito que existe entre a teologia e a ciência. O resultado de sua influência foi a criação do evangelho social. A teologia dele vai influenciar na criação mais tarde do evangelho social. Ele não é considerado o pai do evangelho social. A gente vai estudar um teólogo muito influente nessa área, e é Walter Rauschenbusch, que apesar de ter vindo da Alemanha, pastoreou igrejas nos Estados Unidos. E dando até uma pincelada aqui na próxima aula, a gente vai ver que ele teve a influência dessas questões liberais, né, que estão voltadas para o reino de Deus aqui na Terra, essa coisa do amor ao próximo, cuidar do próximo,
e ele ainda vai ter ligação com a política, né, partidos socialistas e tudo mais. Então juntou o socialismo político com essas questões do reino de Deus, de amor ao próximo, de cuidar. Então vai ser ali estabelecido esse evangelho social, que inclusive faz parte da ementa aqui do nosso curso, que a gente vai tratar em outro momento. Distinção entre julgamentos teóricos e científicos dos julgamentos religiosos. Então ele separou, né, houve uma distinção ali daquilo que é teórico e científico das questões religiosas. Claro que ele acabou confinando a teologia nos julgamentos morais. Tá faltando até um Szinho ali no julgamento. Então ele acabou confinando a teologia. Quando ele separa as questões científicas e teóricas, ele coloca a teologia somente no campo da moralidade. Então a teologia fica confinada, ela não está tão livre assim como parece, mas acabou evitando muitos problemas. A teologia não pode discutir a realidade interior de Deus, né? Como a gente chegou a mencionar. Ele chegou à conclusão que a teologia não pode chegar e tratar das questões do interior, da essência de Deus, como é que Deus realmente é na sua substância, se é que há uma substância em Deus. Porque Deus só existe na teologia no relacionamento dele com o homem. Tá? E Deus é dissolvido nesse impacto, né, que ele faz para a humanidade, e ele só é importante na medida desse impacto. O que é importante dentro da teologia é o impacto de Deus nos homens, e não o que Deus é propriamente dito, né? Porque isso, segundo o pensamento dele, a comprovação, a investigação de como é que Deus é, o formato de Deus, isso entraria no campo da ciência. Ele restringe, né, a religião a uma área restrita e deixa o universo mais amplo do conhecimento para a ciência e filosofia. Então a gente encerra essa nossa aula aqui sobre liberalismo. Espero que tenha contribuído, apesar da gente estar aí se ambientando ainda nessa nova metodologia. Espero que possa abrir as nossas mentes e espero vocês aí na nossa próxima aula. Um abraço.